Eu descobri a melhor maneira de me organizar, seja ela em conteúdo, seja ela em tarefas ao longo do dia, ou seja em atividades que são recorrentes durante a sua semana e você não pode se esquecer delas. Se você não me conhece, meu nome é Madison Duarte, eu falo sobre marketing e conteúdo. E a organização está diretamente ligada à produção de conteúdo, à nossa frequência, à nossa constância, à qualidade do conteúdo que a gente faz. Então, nesse vídeo, a gente vai conversar um pouco sobre como a organização é importante e o método que eu uso atualmente para me organizar, tanto em relação ao conteúdo, quanto em relação à minha vida pessoal e profissional, e como que isso pode te ajudar também. Toda essa questão de organização, vamos voltar um pouco para a gente entender como é que eu cheguei onde eu estou hoje em relação a essa questão de o que eu uso para me organizar, como que eu faço, enfim, eu nunca fui a pessoa mais organizada do mundo, longe disso, principalmente com as minhas tarefas. Eu lembro que na escola eu esquecia muito de fazer algumas coisas, alguns para casa, alguns trabalhos, e quando chegava no dia eu lembrava, putz, tem um trabalho tal, e aquela correria para fazer, e na maioria das vezes eu ia mal, eu performava mal, porque eu não me organizava. E assim como foi na escola, quando eu comecei no digital também foi assim, porque é um hábito que ele vai se tornando, é literalmente um hábito, né? Não preciso nem falar mais sobre a palavra hábito. Hábito é algo que a gente já faz repetidas vezes inconscientemente. Já está tão automático que a gente nem percebe. Então, quando eu comecei no digital, eu também era totalmente desorganizado, não entendia, podemos dizer assim, a importância da organização e isso me atrapalhou. Eu creio que eu poderia estar bem mais longe se eu fosse mais organizado desde o início. Então, como eu citei esse exemplo da escola, acho que você também já passou por isso, ou conhece alguém que já passou por isso. Aquela pessoa que sempre chegava no dia da prova, no dia do trabalho, e nem lembrava que tinha trabalho, nem lembrava que tinha prova, e fazia na correria, estudava na correria. Né? A gente estudava na hora do recreio, às vezes, uma prova que era no quarto horário, e isso impactou muito no nosso desempenho. Então, eu demorei para entender como que a organização é importante e eu acho que a galera que tem, eu acho não, é um fato que eu venho comprovando cada vez mais. A galera que tem resultado no digital, eles não só têm conhecimento, mas eles são extremamente organizados. Eles sabem o que eles têm que fazer, quando fazer, a hora que deve ser feito e o porquê aquilo deve ser feito. Então, isso também reflete na nossa produção de conteúdo. Acho que Acho não. É outra coisa que eu tenho certeza. Acho que quando eu comecei a produzir conteúdo, eu não era nem um pouco organizado, deixava tudo para a última hora e isso me impactou. Como eu disse para vocês, era um hábito que eu fazia inconscientemente e eu comecei a me policiar em relação a isso. Eu comecei a me organizar um pouco mais. No início foi difícil, né? Nunca é fácil você instalar, você tirar um hábito e instalar um novo. Mas à medida que você vai entendendo a importância da organização, as coisas começam a mudar. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, porque desde que eu comecei a produzir conteúdo aqui no YouTube, eu falo sobre a importância do conteúdo e tem um desses vídeos, que eu não vou me lembrar qual é exatamente o nome do título dele, mas eu falo muito que a organização ela é um pilar decisivo para quem tem resultado na produção de conteúdo. Porque o conteúdo é a maneira mais barata, mais fácil de atrair o seu potencial cliente. Mas para você ter a frequência correta, a constância para furar a bolha, porque pensa comigo, tem muitas pessoas hoje falando de conteúdo, tem muitas pessoas hoje falando sobre maquiagem, tem muitas pessoas hoje falando sobre marketing digital. Então, se você não tem conteúdo na constância e na qualidade correta, você vai ser engolido por esses outros concorrentes que estão produzindo mais que você. Se eles produzem mais, eles têm a chance de aparecer mais para um potencial cliente e de roubar seu lead, coisa que a gente não quer. Então, eu entendi isso. Só que eu sempre pensava, como que eu posso fazer para me organizar? Como que eu posso fazer para tudo isso dar certo, para tudo isso funcionar? Não entendi o melhor método, não entendi a melhor maneira de se fazer. E hoje, exatamente no dia de hoje, eu cheguei a uma conclusão. É um modelo que eu venho aplicando e eu venho tendo resultado. E você também pode aplicar aí e ver se isso vai te ajudar de alguma forma a ser mais organizado, a entender a prioridade de cada tarefa, o que você pode delegar, o que só você pode fazer e o que você pode eliminar. Na maioria das vezes, o sucesso, uma atividade chave, não está nas atividades que a gente faz, mas nas atividades que a gente deixa de fazer. É os nãos que você diz,
é as tarefas que você delega para outra pessoa e você foca só naquilo que você pode fazer, só naquilo que você é foda. Então, agora a gente vai chegar no ponto, podemos dizer assim, onde eu cheguei nessa estrutura, que foi o seguinte, sempre quando eu vou treinar, eu vou para academia, eu tenho muito hábito de ouvir audiobook na hora do cardio. E aí, vendo a lista de audiobooks lá, eu encontrei o livro Comece pelo Mais Difícil. Nunca tinha ouvido falar, mas o título me chamou a atenção. Eu falei, tá, vou dar uma chance para esse audiolivro, vou ouvir ele, vou ver o que esse cara tem para compartilhar comigo. E aí, cara, ouvindo esse livro, o cara revelou diversas estruturas em relação à organização de tarefas e alguns exemplos que mostram que, na maioria das vezes, a gente está atolado de tarefa, a gente acha que a gente é super produtivo por isso, e não é nem um pouco. Aí você faz 20, 30 tarefas num dia e acha, porra, meu dia foi super produtivo. Mas quando você vai olhar realmente o impacto de cada uma dessas tarefas, o impacto é mínimo. Você fez um tanto de tarefinha que não gera resultado nenhum, e as tarefas mais complexas, mais difíceis, mais chatas, que realmente vão gerar resultado para você, você deixou de lado, você não fez. Então, a partir de agora, a gente vai falar um pouco sobre essas estruturas, como que eu organizo a minha agenda, as minhas tarefas, como que eu organizo os temas, o conteúdo que eu vou falar e como que isso pode te ajudar, como que isso pode te ajudar a produzir conteúdo com mais constância, com mais organização. E aí, tudo isso atrai a qualidade. Se você é um cara organizado, um cara que tem uma constância bacana, você vai tanto se aprimorar na produção de conteúdo, como você vai ter organização suficiente para poder planejar um bom vídeo, um bom roteiro, uma boa edição, uma boa gravação, uma boa legenda. Quando você faz tudo na correria, tudo Ctrl+C, Ctrl+V, você pega do chat GPT, não que o chat GPT seja ruim, mas é aquela legenda bem, sabe, que a pessoa que está lendo sabe que aquilo não foi você quem escreveu, que ela é muito comum, muito, tipo, como se fosse um modelo que todo mundo usa. Então, a primeira coisa que eu aprendi nesse livro, que eu acho que a gente pode tirar de valor, é a gente saber organizar nossas tarefas pela regra A, B, C, D, E, E. A, B, C, D, E. Isso mesmo. O que isso quer dizer? Quer dizer que existem tarefas que são A, que são as tarefas mais importantes, que só você pode fazer, só você tem o conhecimento, a habilidade, a capacidade suficiente para resolver essa tarefa. Se você passar para outra pessoa, ela não vai conseguir fazer. As tarefas B, elas são importantes, mas se eu não fizer essa tarefa hoje, eu posso fazer amanhã e está tudo bem. A tarefa C é uma tarefa que ela é um nível mediano, é uma tarefa, podemos dizer assim, importante, mas que ela pode ser adiada. Tipo, eu tenho uma tarefa para fazer hoje, mas eu posso adiar para uma semana, tá tudo bem, posso fazer semana que vem, porque tem outras tarefas mais importantes. A tarefa D é aquela tarefa que a gente delega. Então, eu e meus sócios sabemos fazer essa tarefa aqui. Eu estou fazendo tarefas importantes, que só eu consigo fazer, tarefas que giram o ponteiro. Eu posso delegar essa tarefa para ele. A tarefa E, né, a classificação é as tarefas que a gente pode eliminar. São tarefas que você vai bater o olho nelas e vai falar, cara, não faz mais sentido para mim hoje, ela não vai me gerar impacto nenhum, não tem mais por que eu fazer essa tarefa. Às vezes a gente fica fazendo tanto de tarefa que elas caem no modo automático, a gente nunca para olhar todas elas, para entender, cara, eu estou fazendo algo que não me gera resultado nenhum, que é literalmente perder meu tempo. Então o primeiro passo que você vai fazer, você vai pegar uma folha de papel em branco. Eu recomendo que você faça, porque eu funciono muito anotando as coisas, mas você pode fazer no seu telefone também. Mas de preferência, anote uma folha de papel branca. Você vai listar todas as tarefas que você faz durante o dia. Então, eu atendo o cliente, eu prospecto, eu faço um site, eu produzo conteúdo, eu faço a arte da capa do conteúdo, eu monto o roteiro, eu gravo. Coisas desse tipo. Você vai anotar todas essas tarefas. Tarefas anotadas, a gente vai começar a classificar cada uma delas. Quais que são A, quais que são B, quais que são C. Na maioria das vezes, você vai ter no máximo 3 tarefas A. Essas tarefas, elas são inegociáveis. Não pode acabar o seu dia e você não ter feito essas tarefas, tá? Então, as tarefas A, elas são mega importantes, só você pode fazer. E aí, você vai, como são 3 tarefas A, alguma dessas 3 é um pouco mais importante. Você vai colocar por ordem de prioridade. Tarefa A1, né, que é a tarefa A mais importante, a A2 e a A3. Organizei as tarefas mais importantes. Eu vou para as tarefas B. São tarefas importantes, mas tarefas que eu posso adiar para 1, 2, 3 dias e está tudo bem. Você vai listar essas tarefas também. E você vai colocar do lado delas o dia. Se eu não fizer hoje, eu tenho até qual dia para fazer. Eu tenho até
terça-feira, eu tenho até quinta-feira para fazer, anote a data, tá? E a gente passa para a tarefa C. São tarefas que elas são importantes, mas que podem ser adiadas. Podem ser adiadas por 2 semanas, um mês, tá tudo bem, tá? Então, o que que é importante? O que que é mais importante disso tudo? É você, tá, eu vou adiar, mas ela tem uma data para ser feita. Não é você adiar, não, depois eu faço, sem data. Ela vai ficar para trás, você não vai fazer, você vai esquecer. Tarefa D. As tarefas que você vai listar D são tarefas que você pode delegar. Por exemplo, os exemplos que eu citei anteriormente, fazer um site, atender o cliente. Se você é o cara que produz conteúdo, você pode delegar essas funções para outra pessoa no seu negócio, ou até mesmo entender que está na hora de aumentar seu time, de contratar alguém para poder fazer isso, para você ter mais tempo para focar no que importa. Se a cara do conteúdo é você quem escreve o roteiro, é você quem edita, você tem que estar focado 100% nisso, em fazer o melhor roteiro da sua vida, o melhor vídeo da sua vida, né, a melhor edição da sua vida. Então, aprenda isso. Delegar é uma arte. Quem não delega, quebra. Então, se você quer expandir, quer ter mais resultado, quer ter mais tempo para pensar e focar no que importa, você precisa delegar. E o E são tarefas que você pode eliminar. Na maioria das vezes, vão existir ali, em média, 3 a 6 tarefas que você faz hoje que podem ser eliminadas. Elas não geram valor nenhum, elas já passaram o tempo de se fazer, se adiou, procrastinou tanto elas que se você fizer ela hoje ou fizer ela daqui a 2 meses, não vai mudar nada porque é uma tarefa que não gera mais resultado, não faz mais sentido do que você precisa hoje. Tarefas listadas, agora você já sabe quais são as mega importantes, as que são que eu posso adiar por um curto espaço de tempo, as que eu posso adiar por um espaço maior, que eu posso delegar e que eu posso eliminar. Aí a gente passa para a organização. Show, vamos lá, vamos com calma, porque as ideias na minha cabeça eu vou falar muito rápido. Show, organizei todas as minhas tarefas, a gente vai passar para a parte de cumprir todas elas. Porque de nada adianta você anotar a tarefa, você falar que você vai fazer tal coisa e você não ter o compromisso com você mesmo de cumprir todas elas. Eu tenho um compromisso comigo de treinar todos os dias. Segunda a sexta eu tenho esse compromisso comigo de treinar. Então, se eu só colocasse na minha agenda academia 20 horas e eu cagasse para isso, eu não levasse a sério, eu não levasse isso como uma tarefa extremamente importante, a chance de eu falhar, de eu não fazer, de eu deixar para lá é muito grande. Então, não só as tarefas importantes, como as tarefas de menos importância também. Leve elas a sério. Coloque uma data para você finalizar. E essa data que você colocar, cara, finaliza ela. Chega até o fim, faz a tarefa. Então, agora que a gente fez, tá? Quando eu comecei, quando eu não tinha tanto hábito de ser tão organizado assim, eu usava o Notas, né? O Notas do iCloud, do iPhone. Eu usava muito esse bloco de notas que me ajudava porque era tipo um task, né? Então eu ia fazendo e ia preenchendo. É uma boa. Por quê? Hoje eu uso também o Google Agenda, né? Que é um pouco mais avançado. Se você não tem o costume ainda nem de anotar, nem sabe quais são as tarefas que você faz, cara, se tentar colocar isso no Google Agenda vai ser muito difícil. Por quê? Você não tem clareza do que fazer, do porquê você faz e como você faz, tá? Então, coloque suas tarefas no bloco de notas no seu telefone, você pode dar um checklist, e à medida que isso for se tornando algo mais um hábito para você, aí sim a gente passa para o Google Agenda. Lá você coloca quando você almoça, o que você faz, qual que é o espaço livre, qual que é o momento estratégico, qual é o momento de gravação, de edição, de produção. Faça dessa forma, isso aí que isso vai te ajudar muito. Eu hoje sou 10 vezes mais produtivo que o Madison de um ano atrás. E olha que eu faço muito menos coisas do que eu fazia um ano atrás, mas eu sou muito mais produtivo. Porque o X da questão não é quantas horas você trabalha ali em cima daquilo, quantas horas você fica sentado na frente do computador. É o quanto você consegue ser produtivo nessas horas. Se você fica 12 horas na frente do computador, mas 12 horas patinando, sem saber o que fazer, por que você faz, qual é a ordem de prioridade, talvez uma pessoa que fique 5, 6 horas na frente do PC tem o dobro no seu desempenho. Porque ela está diretamente focada, ela sabe o que ela tem que fazer, a ordem que ela tem que fazer, o que ela pode adiar, o que ela não pode, o que ela pode delegar. Então isso, cara, está diretamente ligado. Por quê? Todos nós temos 24 horas. Eu tenho 24 horas, você também tem 24 horas. A gente não consegue aumentar isso. Então, o resultado, nosso desempenho, está diretamente ligado em como a gente consegue fazer melhor em menos tempo, ou dentro do tempo que a gente tem. Se eu tenho 1 hora e eu consigo fazer 4 tarefas, como que eu consigo em 1 hora fazer 5, 6? De maneira inteligente, de maneira que tenha a bateria da câmera, mas a gente voltou, influenciador de milhões, mas voltando ao que a gente estava falando,
o resultado está muito mais em como você consegue ser produtivo no tempo que você tem e não está nem um pouco ligado à quantidade de horas. Aí você trabalha 12 horas, mas 12 horas patinando, sem saber o que fazer, para onde ir, sem ter ordem de prioridades. Na maioria das vezes você faz um tanto de coisa, mas são coisas que giram um pouco ponteiro. Enquanto é uma pessoa que trabalha 6, 7 horas, ela sabe o que ela tem que fazer, a ordem de prioridade, o que ela pode adiar, o que ela não pode. Ela tem de ter muito mais resultado do que você. Então, dando esse check-in de como que você pode fazer para organizar em relação a tarefas, anotar todas elas, colocar ordem de prioridade, a gente passa pelo conteúdo. Por quê? Na maioria das vezes, pelo menos eu trabalho com conteúdo no Flow. Às vezes, por que acontece? Eu defino meus conteúdos para postar aqui no YouTube todas terças e quintas-feiras. Então, pode ocorrer de eu gravar na segunda-feira para soltar na terça, porque eu tive uma ideia muito boa, eu decidi regravar, eu tive uma, uma abordagem diferente, ou na maioria das vezes eu me organizo para fazer antes. Por quê? Para a gente ter constância, para a gente ter frequência, para a gente ser organizado, a gente tem que se antecipar. A gente não pode deixar para a última hora. Então, como eu tenho esse compromisso com você terças-feiras e quintas-feiras, eu gravo os conteúdos no final de semana. Então, ou no sábado ou no domingo. Mas não quer dizer necessariamente que todos esses dias, todos esses finais de semana eu vou estar gravando. Eu acho que o grande jogo, né, o grande diferencial é como você consegue encaixar o conteúdo na sua rotina corrida. Creio que a sua também deve ser assim como é a minha, mas também que você coloque a devida importância para ele. Você coloca importância no conteúdo da mesma forma que você coloca uma importância de escovar os dentes, de tomar um banho, de cuidar do seu cachorro, de despentear seu cabelo. O conteúdo também é importante, também deve ser levado a sério, também deve ter um espaço na sua agenda. Por quê? Eu tendo esses compromissos, eu consigo tanto gravar ou na quarta-feira ou gravar no sábado. Eu consigo gravar tanto na segunda-feira ou gravar no domingo, não importa. Mas eu sei que ou terça-feira ou quinta-feira, na verdade, terça e quinta-feira vão ter conteúdo aqui, vão ter material para vocês aí. Então eu levo a sério. Acho que aí a gente pode bater numa dúvida muito comum de você falar assim, pô, Madison, tá, cara, eu já entendi, mas eu não tenho ideia para levar a sério, para ter esse comprometimento tudo. Cara, você tem sim. A gente tem ideia todos os dias, só que a gente não anota essas ideias. Na maioria das vezes elas se tornam esquecidas. Você teve uma ideia muito boa de manhã, mas aí você falou, pô, daqui a pouco eu anoto, daqui a pouco eu faço. E aí passou, você não fez, você não anotou, você não registrou aquilo e ficou para trás, você se perdeu. Então não seja esse cara. Acho que sim, é possível você conseguir encaixar tudo isso, mesmo que sua rotina seja corrida, que você tenha pouco tempo para fazer, que você consiga fazer com qualidade, mas principalmente que você leve tudo isso a sério. Você entenda que é importante fazer, que é importante se organizar. Eu hoje já estou no nível um pouco mais avançado, eu já uso o Google Agenda. Eu saí do bloco de notas e uso mais o Google Agenda. Eu consigo organizar por horário, o que fazer em cada tempo, porque eu já tenho uma ideia de quanto que eu gasto de tempo para fazer certas atividades, isso me ajuda. Agora, como eu disse, se você está começando agora, você nunca teve esse hábito de anotar, de se programar, de se organizar, cara, se você for com o Google Agenda, você vai bagunçar tudo, você vai zoar tudo, você não vai conseguir fazer nada. E aí, no final das contas, você vai se frustrar por não ter conseguido gravar, por não ter conseguido fazer, por não ter conseguido executar. Então, comece pelo mais simples, faça pelo bloco de notas, mesmo que as coisas forem se desenvolvendo. Você passa para o Google Agenda. Em relação aos conteúdos, é você criar alguns dias que você vai levar realmente a sério. Esse dia eu vou gravar, esse dia eu vou montar roteiro, esse dia eu vou consumir, vou pegar novas ideias. E esses dias que você marcar, você realmente fazer, você realmente levar a sério esse comprometimento que você fez. E aí, você vai começar a bater na questão de você não vai ser o cara que não tem mais ideias. Você tem ideias sim, você vai começar a consumir essas ideias e começar a documentar elas. Por quê, cara? Vou dar um exemplo muito claro disso. Acho que foi semana passada, estava indo para o escritório, encontrei um deficiente no bala no sinal. E nesse mesmo tempo teve uma dualidade. Ao mesmo tempo que eu vi isso, estava tendo uma tragédia no sul, tá tendo, né, exato momento, de enchente lá e tudo mais. Só que tinha uma galera rodando golpe, tá rodando golpe de doação, né? Então eu juntei as duas coisas. Eu mostrei como numa realidade onde tem uma galera que é privilegiada poder trabalhar do digital, poder trabalhar de casa, poder ganhar grana da internet, mas usa isso de maneira errada para dar golpe nos outros, e como tem pessoas que às vezes não vão ter 1% da oportunidade que você tem, mas é um cara que tem deficiência, um cara que está ralando, vendendo bala no sinal, no sol, cansado, deve ser desgastante, porque o pessoal trata aí, aquele olhar meio de, tipo, o que você está fazendo aí, cara? Tipo, aquele olhar com dó.
Então eu trouxe essa ideia. Foi uma ideia que não estava dentro dos meus planos, não estava dentro do meu planejamento, mas surgiu, eu anotei e no dia de gravar, eu anotei simplesmente assim, deficiente no sinal. Né? Eu anotei dessa forma, assim, quando eu vi isso escrito, já tive a ideia, já lembrei do que eu queria falar e eu consegui trazer essa ideia de conteúdo. Eu uni as coisas para poder trazer algo que foi no flow, mas nem sempre precisa ser no flow. Acho que quando você consegue encaixar coisas que vão se repetir toda semana, então, toda semana, toda terça e quinta-feira, eu vou trazer conteúdos mais técnicos, mais estratégicos. E ao longo da semana, você vai estar consumindo, você vai estar saindo na rua, você vai estar conversando com pessoas diferentes. E aí você vai pegar uma ideia, você vai pegar um conteúdo, você vai pegar uma nova abordagem que você pode gravar e colocar no meio desses conteúdos que você já programou. Mas tem algo fixo, pelo menos 1 ou 2 dias na semana para você virar, olhar seus olhos só para isso, para você focar só nisso, daí que os resultados vão ser muito melhores. Tá? Então espero que vem me ajudando muito essa questão de organização. Espero que isso tenha ajudado vocês também, que você consiga ser mais organizado, você consiga entender como que a organização é fundamental em relação aos seus resultados. Você não precisa ser o cara que faz muito. É como você consegue fazer mais e melhor no espaço de tempo que você tem. Então, não precisa prejudicar seu sono, sua saúde, seu relacionamento com as pessoas ao seu redor, para ficar 20 horas trabalhando achando que você traz resultado. Na verdade, não. Na verdade, se você trabalhar 8 horas, mais dedicado, mais focado, sabendo a prioridade de cada coisa, você tem um resultado melhor, você tem uma qualidade de vida melhor. E aí tudo vai conspirando ao seu favor. Então, espero que essa organização, essa estrutura que eu trouxe para vocês tenha te ajudado. Você curte ouvir audiobook, né, audiolivro, escute, comece pelo mais difícil. É um livro curto,